Amém. Vamos orar? Vamos fechar os olhinhos. Se você puder estender suas mãos para elas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos as crianças diante da tua presença. Meu Deus, abençoa elas, desde as pontas da cabeça à ponta dos pés. Que a mão do Senhor esteja sobre elas. Que o Espírito Santo de Deus venha capacitando cada uma delas, guardando, abençoando, livrando de todo o mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Que elas possam crescer na presença do Senhor, na graça do Senhor, hoje e sempre. Fala com elas hoje, através das salinhas ali. Toque no coração dela, na mente dela. Que a mão do Senhor, o Espírito Santo de Deus esteja sobre elas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a salinha? A tia vai esperar vocês lá, tá bom? Amém. A paz do Senhor. Boa noite. Deus é bom. O tempo todo. Deus é bom. Às vezes a gente... Hoje eu estou embargada em meia, tá? Então pode ser que eu chore bastante. Um pouquinho hoje. No final nós vamos levantar um clamor. Aí vocês vão entender um pouquinho mais. Porque do embargamento. Né, Denise? Vamos lá. Quero agradecer a sua presença aqui hoje, nessa noite. E se você está aqui, não tenha dúvida. Foi Deus que te trouxe até este lugar. Porque Ele tem algo especial para mim, para a minha alma e para a sua alma. Amém? Eu vou pedir para que você se coloque de pé. E que você abençoe a minha vida. Kelly, você faz essa oração? Paz do Senhor, amados. Fechem os seus olhos e estendam as mãos para frente, por favor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai, a Tua serva, Pai, a qual já está, Pai, na Tua presença. Que o Senhor possa tomar a direção, Pai, de tudo que a Aline for ministrar aqui agora, Pai. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, possa tomar o lugar que Ele já tem de privilégio, que é o coração, a mente, Pai, tudo aquilo que ela for falar, Senhor Deus, que seja o Espírito Santo de Deus através do Teu vaso, da Aline, Senhor. Nós escondemos ela atrás da cruz do Calvário. Todas as emoções dela, Pai, estão atrás da cruz do Calvário nesse momento, Pai. Que o Senhor apareça e ela diminua. No nome de Jesus é que nós oramos e entregamos na Tua presença para a glória e para o louvor do Teu santo nome é que oramos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você puder ainda de pé, abra sua Bíblia, por favor, ou o aplicativo. Salmo, livro de Salmos, Salmo 42. Versículo 5. Salmo 42. Versículo 5. Salmo 42, versículo 5. Ele repete essa mesma frase, o salmista repete essa mesma frase. No 42, 11 e depois no 43, mais ou menos ali no 5, 6. Isso aqui é um clamor. É assim. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. No 42, por que você está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E eu ainda quero ler com você. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam
contra a alma. Amém? Senhor, mais uma vez eu quero colocar a minha vida diante do teu altar. Mais uma vez, que não seja eu aqui neste lugar, mas que seja o Senhor através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Como está a sua alma? Eu quero conversar com você um pouco sobre isso essa noite. Que marcos que nós passamos ao longo da trajetória da nossa vida, desde a nossa vida intrauterina, desde lá do ventre, a gente já começa a construir uma história. Que marcos que a gente vem ao longo da nossa vida, que trouxeram grandes marcas na sua e na minha alma. E eu quero conversar com você sobre isso. Atrás de grandes marcas, existiu um grande acontecimento, um grande marco. No Salmo 42, como nós vimos, por 2 vezes é falado, o salmista faz um clamor, ele então conversa com a alma dele e pergunta: por que você está abatida? Ei, alma, o que houve contigo? Mas ele tem ciência que a alma dele está perturbada, que não está legal. Porque ele pergunta: por que se perturba dentro de mim? Mas imediato ele fala: espera. Alma, espera. Lá na frente eu volto nesse versículo. E já em Pedro então ensina para nós, povo que já é convertido a Cristo, que existe uma milícia que luta o tempo todo contra a nossa alma, contra a nossa mente. Alma, mente, ok? Que luta o tempo todo. Quando fala que a gente tem que se afastar, abrir mão das concupiscências, que são os desejos, é o desejo desenfreado. Toda vez que a gente ouve essa palavra, toda vez que a gente lê, essa palavra na Bíblia significa um desejo desenfreado. É um desejo que é carnal. Aquilo que se não for realizado, eu não sossego. Então Pedro aqui está nos dizendo que a gente precisa se abster disso que é da nossa carne. Porque militam contra nós, contra essa alma. Há uma guerra que ela é contínua. Porque Satanás sabe que ele não pode tocar no seu espírito. Mas se ele toca na sua alma, ele te faz um zumbi espiritual. Então, o que é alma? O que é alma? Né? A gente fala tanto desse negócio, é uma linha muito tênue. Os grandes estudiosos aí, né, da mente humana, os neurocientistas, é corpo e alma, ou no máximo um corpo e espírito, mas jamais o trino como nós acreditamos que somos, porque nós somos corpo, alma e... O que nós somos? Corpo, alma e espírito. Sabendo disso, quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, quando nós aceitamos a Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, no nosso espírito algo extraordinário acontece de imediato. A Bíblia diz que todas as coisas se fazem novas. Nós começamos, quando a gente recebe a Cristo, a gente começa a ouvir o Espírito Santo. Os dons e talentos começam a ser ministrados sobre nós. Nós começamos a identificar aquela voz do Espírito Santo. Então, imediatamente, a nossa alma acontece algo diferente. No nosso espírito acontece algo diferente. Quando nós aceitamos a Cristo, começamos a nossa história, a nossa caminhada com Jesus, nada acontece no nosso corpo. Seu corpo muda?
O dia que você falou assim, Jesus vem, habite em mim, seu corpo mudou? Você parou de sentir fome? Você parou de sentir sede? Sono? Não. O nosso corpo, ele continuou vulnerável, ilimitado. Ok? Então nada aconteceu no nosso corpo. E na nossa alma? O que acontece? No espírito acontece algo extraordinário de imediato. Todas as coisas se fazem novas. No corpo nada acontece, a gente continua sentindo as mesmas coisas. Ok? E na alma? Queridos, é na nossa alma onde estão todas as nossas emoções, boas e ruins. Tristeza, alegria, dor, frustração, raiva, humilhação, ofensa. Que mais? Rejeição, tudo. Todos os sentimentos que a gente vem acumulando desde lá da vida intrauterina. Até o dia que você morrer, você vai acumulando isso na sua alma. Na nossa alma também estão aqueles nossos desejos, aquelas nossas vontades, que foram realizadas e as que não foram realizadas. Só que o problema aqui, quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, quando nós o aceitamos como único Senhor e Salvador da nossa vida, é que na nossa alma é um processo. Eu falo muito de processo. Quem já me ouviu pregar sabe que eu gosto muito de processo. Romanos 12, 2, Paulo instrui aos cristãos, falando o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade para você e para mim, que ela é boa, agradável e perfeita. Mas é necessário passarmos pelo processo. E na alma é um processo. Na nossa alma estão nossos temperamentos, personalidade e principalmente caráter. O caráter eu posso fingir. Então nós precisamos entrar no processo. Sabe? Às vezes a gente vê assim pessoas que são crentes, porque cristão é diferente. Crentes aí há 10, 20, 30, 40 anos. Aí a gente fala assim, gente, esse irmão já não sei quanto tempo está aí dentro dessa igreja, né? E ainda conversa fiada, ainda faz fofoca, é maldizente, fala mal dos outros, reclama o tempo inteiro, é amargurado. Fala, mas como que é cristão? Não é isso, pastor? Desse jeito? Como? Não é, sem julgamento. Porque não tem como, não combina. Aonde a presença de Deus está, a transformação de vida. É simples assim. Se você hoje no seu caráter não foi transformado, talvez você precise ter um encontro real com a cruz. Aonde a presença de Deus está, a transformação de vida. E em outros momentos a gente pode até mesmo perceber pessoas que a gente considera com um nível espiritual altíssimo. Você pode inclusive falar todo tipo de língua estranha, diferente, e nos 4 cantos dessa terra profetizando, e mesmo assim, você ter uma arma, você ter uma alma totalmente deformada. Aqui o que está em jogo não é o seu nível de espiritualidade, mas o seu caráter, a sua alma e a sua disposição em entrar nesse processo. Quando nós não temos uma alma transformada, uma alma renovada, nós não atraímos pessoas a Cristo. A igreja, ela precisa atrair pela diferença.
Mas hoje, nós temos vivido tempos em que o santo e o profano se misturam. É a secularização, é o relativismo, é a individualização. Características dessa geração, desse novo tempo, onde tudo é relativo. Deus, ele é restringido a ambientes de cultos, seja qual for a religião. Chega lá fora, Deus, você não tem nada a ver com a minha vida, só aqui dentro. Que diferença estamos fazendo? E nós só conseguimos fazer essa diferença e chamarmos a atenção das pessoas para aquele Cristo que nós professamos, aquele Cristo que habita em nós. A pessoa fala assim: eu quero servir a esse Deus que você serve. Quando você se propõe, quando você permite que a sua alma seja transformada. No tempo verbal em que foi escrito, lá em Romanos 12:2, ele indica ordem e continuidade. Então, não é uma sugestão. Para nós cristãos, é uma ordem. Se você quer experimentar a vontade que é boa, agradável e perfeita de Deus na sua vida, você tem que renovar, você tem que transformar através da renovação da sua mente. Não existe outra forma. Nós não estamos falando de vida perfeita. Só o fato da gente estar vivo, a gente já é imperfeito em tudo. Às vezes a gente reclama da igreja que nós estamos, né? Porque a gente vê que a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas quando a gente chega mais perto, quando a gente entra lá dentro e toca na grama, é artificial. Sempre vai estar verde. Certo? Porque a gente nunca valoriza a nossa, né? Então a gente sempre acha que lá é o perfeito. Mas quando a gente chega, já torna-se imperfeito. Então nós não estamos falando, eu não estou falando para você que você precisa ser perfeito. Mas eu estou dizendo a você que você precisa ser aperfeiçoado dia após dia. No consultório eu falo muito isso para meus pacientes. Ah, mas doutora, como é que eu mudo de uma vez? Ninguém muda de uma vez. Você tem 50 anos, 60 anos de história, como que você quer mudar de hoje para amanhã? Mas você pode decidir mudar 1% todos os dias. Que ao final de um ano, você já está mudado 365%. Não é perfeição, é aperfeiçoamento. E para isso, eu tenho que estar disponível a isso. Penso então que você entendeu aonde Deus quer nos tratar nessa noite. Amém? Estão aí? Estão aí? Então vamos lá. Quero te convidar aí comigo nessa grande viagem para dentro de si mesmo. Vamos aproveitar que domingo é ceia. E você já começa a examinar a você mesmo a partir de hoje. Vamos lá. Nessa viagem. Quem sabe você viveu situações, marcos, que nem as pessoas que vivem com você, que moram dentro da sua casa, imaginam. Quem sabe as suas feridas, as suas marcas, seus segredos, você faz questão de esconder. Talvez foram feridas tão doídas, que a gente quer pegar lá no nosso porão do esquecimento, deixar lá. Mas tem hora que é preciso falar sobre elas. Não tem jeito, nós precisamos falar sobre ela, porque tem uma milícia contra a nossa alma. E o objetivo do diabo sobre nós é intoxicar a nossa alma dia após dia. Com palavras malditas, com pensamentos destrutivos, com pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos. Tudo isso para te paralisar. Em Tiago fala que na nossa boca está o poder da vida e da morte.
da nossa boca sai vida para alguém ou morte para alguém. Tem pessoas que elas exalam vida, e já outras exalam um sepulcro. O que sua boca tem sido? Então vamos lá, nesse processo de transformação da nossa alma. A gente vive atualmente um grande marco, não é verdade? O marco nunca existiu, assim, não é que não existiu, a gente não vivenciou, a nossa geração dos nossos pais não vivenciaram, que a última que teve, que não chegou a ser uma pandemia, foi a gripe espanhola, que ficou lá para cima, né? E agora a gente vive um grande marco, que é essa pandemia. Quando a gente pensa que está indo, vem uma nova onda. Quando a gente pensa que foi, vem mais alguma coisa. E esse grande marco histórico, que daqui a uns anos os nossos filhos vão estudar nos livros de história, que vai ter que fazer, né, uma reformulação dos livros de história, trouxeram marcas profundas para muitas famílias, para muitas vidas. Alguns conseguiram passar pela doença sem mesmo perceber. Outros passaram e perderam seus entes queridos. Eu falo que hoje no mundo não existe nenhuma família que não saiba o que é a dor da perda. Então nós passamos por um grande marco que gerou feridas. Mas eu quero te falar de algumas feridas, são 3 feridas, que talvez está aí na sua alma latente, você não imagina. E sabe como eu sei que existem essas feridas em você e em mim? Porque o seu comportamento denuncia que você passou por esses marcos. Quando a gente vê um adulto hoje, a gente descobre a criança que foi. Não tem outro jeito. Vamos comigo então nesse processo. Segura aí. A primeira ferida que eu quero conversar com você é a ferida da rejeição. A rejeição, ela alcança todas as áreas da nossa vida, sem exceção. Todas. Ela está em todo lugar. Às vezes a rejeição foi ali desde o ventre da sua mãe. A rejeição do marido, de filhos, patrão. Às vezes uma pessoa que chegou na sua vida, te encantou e de repente te expulsa dela. Rejeição da igreja. Rejeição. Dói. Dói. E há características que as pessoas que foram rejeitadas, elas têm, que são muito sutis. Talvez hoje eu falando dessas 3 feridas, vai vir um insight sobre você, vai abrir uma luz aqui, né? Tipo assim, tive uma ideia. Abri uma luz, descobri. Às vezes você vai descobrir por que você se comporta dessa ou daquela maneira. Mas para isso você tem que se abrir. E você tem que permitir ser transformada. Amém? Então nessa primeira característica, as pessoas que foram rejeitadas, elas apresentam uma máscara que nós chamamos de escapismo. São pessoas que têm a característica escapistas. O que é isso? Pessoa que foge de tudo. Foge de tudo. É impressionante. Não se responsabiliza por nada. Foge. Só foge de situação. São pessoas que têm muita dificuldade de olhar nos olhos. Muita. Ela não olha no seu olho. Quase que a gente pega e faz assim. Olha para mim. Né? Tirando, claro, né? Hoje nós temos algumas doenças do neurodesenvolvimento, que uma das características é essa, que é o caso do transtorno do espectro autista. Então, tirando isso aí, as pessoas que sofreram rejeição, então, ela apresenta esse comportamento de escapismo. O não olhar nos olhos, fugir o tempo todo. São pessoas que sentem o tempo inteiro inseguras.
são pessoas que não buscam relacionamentos profundos. Na verdade, ela não busca relacionamento nenhum, porque tem medo da rejeição. Tem medo de sentir hoje a dor que já sentiu no passado. Outra característica de pessoas que sofreram de depressão, de rejeição, é que elas não suportam a ideia de serem contrariadas. Não vou perguntar se você conhece alguém assim, tá? Porque eu não quero constranger ninguém. Ok? Pessoas que não suportam a ideia de ser contrariada. A pessoa, quando ela é contrariada, ela roda a baiana e some do lugar. Faz o furdunce, ó. Fui. Qual que é a primeira característica de uma pessoa que tem rejeição? É o escapismo. Então, a outra característica é: não pode ser contrariada. A outra característica de uma pessoa que passou pelo processo da rejeição, que foi rejeitada, é crítica. Extremamente crítica. Eu, particularmente, não gosto do termo crítica construtiva. Gente, não existe. Crítica é crítica. De qualquer forma, ela é crítica. Ou pode ser uma sugestão. Mas crítica construtiva, você está criticando de todo jeito, né? Então, mude, fale sugestão. Então, essas são as características de uma pessoa que sofreu rejeição. Ela é extremamente crítica. Você não pode falar nada, que já encara como sendo, né, para ela mesma, que é a crítica profunda, e começa a ficar com a mente perturbada, começa a alimentar esse gigante. Eu falo muito no consultório que tudo começa na mente. Vou falar aqui para você, tudo começa na mente. Nós temos um gigante na nossa mente. E sabe o que é legal? Sabe quem alimenta esse gigante para ser positivo ou negativo? Você. Mais ninguém. É você quem alimenta esse gigante. Talvez pela falta do autoconhecimento, mas quem alimenta esse gigante é você. Só para pensar. Então, todos esses sinais é de fato, características de pessoas que passaram pela rejeição. Talvez foi uma rejeição lá atrás, lá na vida intrauterina, mas que reflete em comportamentos hoje, porque está num processo inconsciente ainda. Mas hoje você tem a oportunidade de se descobrir um pouquinho mais, de saber que talvez esses comportamentos foi porque um dia você foi rejeitado ou rejeitada. Quando você critica muito, quando você reclama muito, é sinal que essa ferida está latente. Ela está pulsando dentro de você. Tem um psicanalista, que ele foi um dos, que continuou o trabalho do Freud, que é o Carl Jung, que ele fala algo muito interessante dessa questão das pessoas sempre criticar alguém. Ouça só. Tudo o que irrita nos outros pode nos levar a um conhecimento pleno a respeito de nós mesmos. Ou seja, cuidado com aquilo que o outro te irrita, porque na verdade não é do outro, é seu. Irrita porque está no outro, porque você não consegue encarar o seu. Tá? Certo? Aí ninguém fala amém, né? Então, cuidado com as críticas. Olhe para dentro de você. Entenda que tudo aquilo que é excesso é porque está escondendo uma falta. Entenda isso. Volte para dentro de você. Vê como é que está a sua alma. Pergunte a ela como o salmista fez. Hoje eu tenho esse comportamento. Eu passei por isso, pela rejeição. Então tira isso de mim. Tira isso de mim. Transforma. Se quebranta. Se quebrante ao Senhor. Há feridas que terapia nenhuma, nem anos de terapia,
consegue ir. Mas o Espírito Santo de Deus, se você permitir, cura todas e arranca todas. A Bíblia diz que o Deus que fez a ferida é o mesmo Deus que cura a ferida. Ele não te rejeita. Ele te aceita. Da maneira como você é. E da maneira como você está. Mas Ele não te deixa do jeito que você está. Há uma transformação, porque aonde a presença de Deus está, há transformação de vida. Ele é poderoso e Ele faz novas todas as coisas. Você nasceu com um propósito e não para ser rejeitado. Muda a chave, muda a direção. Deus, estou aqui. Tenho esse e esse comportamento. Fui rejeitada. Tira isso de mim. Amém? A segunda ferida que eu quero falar com você, que eu quero que você se dê o benefício da dúvida e observe aqui dentro, é a ferida do abandono. Como essa ferida causa estrago? Como? Sartre, ele deixa uma pergunta para nós, que é uma pergunta assim, que a gente não sabe nem para que rumo que a gente vai. O que você fez daquilo que te fizeram? Rejeição, abandono. Essa pergunta, ela é extremamente pertinente. Sabe por quê? Porque no abandono, o lugar de vítima é o mais confortável. O lugar do tadinho, o lugar do coitado, o lugar daquele que eu não tive oportunidade, não me deram oportunidade, então tadinha de mim, coitada de mim. O lugar de vítima é sempre melhor. Não é verdade? Não é não, gente, misericórdia. Não é. Não é. Mas a gente faz isso. A gente se coloca assim no lugar de vítima. Porque lá atrás, nós passamos pelo abandono. Eu acho interessante que ninguém chega, eu falo muito do consultório, né? Ninguém chega lá no consultório falando assim, doutor, estou aqui porque eu sou o problema. Eu estou aqui porque eu tenho um problema. Não, todo mundo chega lá, todo mundo, sem exceção, falando assim, eu estou aqui porque minha mãe fez isso comigo, porque meu pai fez aquilo, porque o marido fez aquilo, porque a escola está daquele jeito, porque a igreja fez isso e isso comigo, e é por isso que eu sou assim. Numa facilidade absurda de ser vítima, e segundo, transferir responsabilidade. Ei! A responsabilidade daquilo que você faz e sente é sua, não é de mais ninguém. O que você fez com aquilo que te fizeram? Tornou vítima? Ou não? Eu quero só te lembrar que Deus criou você e a mim. Nós somos cristãos e nós estamos falando aqui somente, não sei se é somente, né? Mas nós estamos falando aqui para cristãos. Cristãos, aquele que acredita em Cristo. Eu quero te lembrar que Deus te criou. Que Deus tem uma caminhada com você. Você aceitou a Ele, não para ser vítima, mas para ser protagonista da sua história. Sai dessa posição de vítima e vire protagonista da sua história. Aquele que serve a Cristo não cabe o papel de coitado. Para com isso. Para de achar que você é a tadinha, o coitadinho. Ah, sou assim porque eu não tenho isso, porque eu não tenho. Para. Levanta a sua cabeça e vá em frente. Para de viver essa mediocridade de vida, porque Deus tem vida abundante para você. Entra no processo de transformação hoje. Renova essa mente sua.
porque tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Saia disso, saia desse vitimismo, tome a rédea da sua vida e vire protagonista da sua história. Amém? Pessoas que passaram pelo abandono, ela também tem características. Talvez agora você vai se identificar com algumas. Pessoas que passaram pelo abandono, elas têm uma necessidade absurda de atenção. Absurda. Todo mundo tem que centrar a atenção para si. Não há algumas coisas que as crianças fazem que a gente vira e fala assim, está fazendo isso para chamar a atenção. Não é? Mas se está precisando fazer para chamar a atenção, é porque está faltando alguma coisa. A segunda característica da pessoa que passa por essa questão do abandono é esse vazio existencial. Falta alguma coisa, tem um buraco. E somente o encontro genuíno e verdadeiro com a cruz é que é capaz de transformar e de preencher por completo esse vazio. Não são pessoas. A gente vê muito em relacionamentos que a gente transfere responsabilidade. Às vezes a mulher tem uma carência do pai e transfere essa carência do pai para o marido, como se o marido fosse obrigado, fosse responsável em assumir tudo aquilo que ela quer de um pai. Não dá, não vai dar certo, porque marido é marido, pai é pai. Mas você tem um pai celeste, que te ama, que não te abandona. Você tem. Esse vazio, ele só é preenchido pela presença de Deus. Outra característica que pessoas que foram abandonadas têm, é que elas nunca estão bem. Ou elas estão no deserto ou no vale, mas nunca estão bem. Gente. E nesse deserto que ela está, nunca vai jorrar água viva de manancial, e no vale ela nunca vai ter um encontro com Deus, por um único objetivo, ela não está afim. Conhece alguém assim? Pois é. Outra característica que a ferida do abandono cria, são pessoas altamente hipocondríacas, adoram uma doença. Tem que justificar, né? Se está no vale ou no deserto o tempo inteiro, tem que ter uma doença nesse negócio aí. Sempre tem uma doença. Hoje a gente vive uma época foi um boom das doenças psicossomáticas. O nosso corpo, ele é muito inteligente, sabe? Quando a gente não tem capacidade de falar aquilo que dói tanto, o nosso corpo fala. E a doença mais conhecida e mais diagnosticada hoje é a fibromialgia, que dói até o fio do cabelo. E a fibromialgia, ela é potencializada por causa do nosso estado emocional. Por isso que a gente chama de doenças psicossomáticas. Não é só ela não, doenças de pele, como o vitiligo. Ai gente, a outra, não vou lembrar o nome. Psoríase, exato. As dermatites utópicas também são doenças psicossomáticas que surgem no momento que você está com estresse. Às vezes surge do nada, você fala, mas eu não estou estressado. Aí não está. Seu corpo está me contando que você está com coceira, até falar chega. E quando a gente começa a falar sobre a dor, quando a gente começa a percorrer e trilhar aquele caminho da dor, milagrosamente, a coceira some. Impressionante. Só entrar em contato com essa dor. Deus, ele é maravilhoso. Ele é lindo, poderoso. E ele diz na palavra dele, que mesmo que uma coisa improvável aconteça, como exemplo, uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta, isso é improvável, sabe por quê? Quem já amamentou sabe que é impossível a gente esquecer.
O peito incha, né, Gislaine? Peito incha, vaza, racha, dói, fica vermelho, fica latejando. É impossível esquecer. Mas a palavra de Deus diz, uma palavra que é viva, que é eficaz, atemporal e inerrante. É aquela que nós confiamos e acreditamos. É a nossa direção de vida. Ela diz que mesmo que algo improvável, como uma mãe esquecer do filho que ainda mama, Deus jamais se esquece de nós. Não há luta, não há dor, não há tempestade, não há deserto, não há vale que Ele te abandona lá. Ele está com você. Mas às vezes, precisa doer muito, para nunca mais doer depois. Vá até Ele. Tenha esse encontro real com a cruz. Seja disponível a passar pelo processo de transformação. Não é fácil. Seja disponível. Deus vai te dar capacidade e graça para passar por isso. E a terceira e última ferida que eu quero falar com você é a ferida da humilhação. Quantas vezes nós sentimos humilhados? Aquele senso de justiça brota em nós. Como que fizeram isso comigo? Essa ferida dói, e dói muito. Como as outras feridas, existem comportamentos que são característicos das pessoas que sofreram humilhação. A primeira delas é o masoquismo. Aline, você está doida? A pessoa passa por uma humilhação e é masoquista? Masoquismo, prazer em sentir dor. Infringe dor a si mesmo, porque sente prazer nisso. Ela precisa sempre estar com dor. Sabe por quê? Para ser notado. Por isso que tem que doer tudo. Então tem prazer na dor. Essa é uma das características da pessoa que passou por humilhação. Outra característica que são pessoas extremamente generosas. Vou explicar. Então generosidade não pode? Pode. Mas lembra que todo excesso esconde uma falta? Tudo tem limite na vida. Olha só, você sabe o que define o normal do patológico? Sabe? A intensidade do sintoma. Sabe o que define uma medicação, que é uma medicação para ajudar, do que uma medicação para a morte? A quantidade. Só isso. É a mesma medicação. Mas se você tomar a caixa, você vai morrer. Porque ela foi feita para tomar meio comprimido. Uma dose terapêutica e outra dose para a morte. Isso aqui define, então, os excessos não nos fazem bem em nenhuma estação. E nós falamos um pouco disso quando a gente estava lá no nosso devocional, não é verdade? Quando falamos sobre a comida. Falamos sobre esse excesso, essa falta de vontade que nós temos de cuidar de nós mesmos. Então nós temos que tomar cuidado com esse excesso. Então essa generosidade, ela é excessiva. Ela tira da boca para dar para o outro. Tira do que é seu para dar para o outro. E faz mal. Uma outra característica que a pessoa que sofreu por humilhação tem, da ferida da humilhação, é que ela não consegue dizer não. Não. Como tem dificuldade em dizer não? E o não, ele é libertador. Se você tem dificuldade em dizer não, faz uma retrospectiva aí na sua história. A gente precisa avaliar tudo. O não, ele te adoece.
A falta do não, ele te adoece. Mas o não, ele te liberta. Cuidado. Outra característica das pessoas que sofreram humilhação, eu estou rindo porque eu lembro das histórias, tá, gente? Características é: tudo que a pessoa fala é no diminutivo. Pequenininho, menininho, pratinho, bolsinha, panelinha, menininha, roupinha. É uma bomba relógio. Vocês acharam bom, né? Vigia. Tudo. Pessoas que têm essa característica, né? Que isso às vezes faz parte do vocabulário dela. Quando tem isso, com certeza, sofreram sim a humilhação. E se esconde através do menininho, pequenininho, nenininha, muda até a voz na hora que fala. É um outro comportamento. Ser humilhado dói. Porque vai direto no nosso ego. Nós vamos falar, segundo semestre, sobre o ego. Como que a gente transforma esse ego? Egos transformados. Então a gente sente assim ferido demais. E eu quero abrir uma... Nossa, a gente até diminuiu o barulho, né? Foi bom, Jair. Obrigado. Dentro dessa humilhação, eu quero abrir um parêntese para falar um pouco sobre os abusos físicos, sexuais e psicológicos. Hoje, abuso psicológico é crime também, né, Denise? É crime também. Entra dentro do Maria da Penha? Entra dentro do Maria da Penha. Eu nunca vi crescer tanto como nos últimos tempos, com esse retorno, né? Teve que todo mundo voltar para dentro de casa. Como a violência doméstica cresceu. E eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Cristo não, tá? Eu estou falando de cristãos. Existe uma pesquisa que ela fala que a família hoje é o 5º lugar mais perigoso para se viver. E é o 3º lugar para as mulheres viverem. Porque o índice de feminicídio é altíssimo. E isso é comprovado quando você abre um jornal. E é todo dia, pai matando filho, filho matando pai. Uma confusão dentro de casa. Suicídios. Por conta de uma desinteligência familiar. Então hoje, a família é o 5º lugar mais perigoso para se viver. Você e eu temos a obrigação de mudar essa história. Quando os abusos acontecem, a pessoa que foi abusada, e normalmente é por alguma pessoa que é próxima à família, ou até mesmo por familiares, pais, né, irmãos, tios, primos, tá, de uma forma geral. É tão interessante o que se passa na cabeça dela, que ela começa a ter um sentimento de culpa. É impregnada, é como se o abusador impregnasse nela que ela tem culpa daquilo, que ela tem culpa de ter sido tocada de uma forma como não deveria, por quem deveria cuidar. E é destruído a alma dessa pessoa que sofreu o abuso emocional, sexual e físico. O abusador, ele tem um poder absurdo sobre a pessoa que está sendo abusada. E ele usa de palavras como: se você falar alguma coisa, eu te mato. E mato toda a sua família. E ela acredita. Ah, você vai falar alguma coisa? Você é um nada. Ninguém vai acreditar no que você está falando.
E ela então cresce entendendo que ela é um nada. Cresce entendendo que todas aquelas palavras malditas, todos aqueles excessos na surra e na pancada, nas marcas físicas, mas principalmente marcas emocionais, que todas aquelas palavras que foram ditas e direcionadas e até mesmo profetizadas dentro de casa a você cresce como se elas fossem verdadeiras. Meu irmão e minha irmã, Deus quer mudar essa história de culpa. Deus quer tirar essa história de culpa da sua história, da sua vida. Ele tem poder para transformar, mas você precisa estar disponível. O processo não é fácil, não é fácil, não é indolor, porque primeiro tem que doer bastante, muito, para não doer nunca mais. Mas essa culpa não é sua. Homens e mulheres que passaram por esses abusos, normalmente, elas não conseguem viver a vontade que é boa, agradável e perfeita de Deus na vida delas, porque elas ficam presas aos porquês. Porque comigo? Onde estava a minha família que não viu? Onde estava Deus que permitiu? E esses porquês impedem. Se desfaça desse porquê. Sai disso. Você não é nada disso. Isso não define quem você é. Quem define o que você é e quem você é o que a Bíblia diz a seu respeito. E a Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz e esperança sobre você e sobre a minha vida. E Ele quer transformar essa história de culpa, de dor, de humilhação, de abandono e de rejeição. Se isso até hoje tem te paralisado, tira isso de você e vá viver a vontade que é boa, agradável e perfeita. Existiu um grande marco na história que transformou vidas e continua transformando hoje. E esse marco, ele te deixou em você e em mim, uma marca da promessa. Foi selada com sangue. Não dá, não coaduna termos a marca da promessa e sermos vítimas da nossa história. Termos a marca da promessa e não sermos protagonistas da nossa história. Não combina ter a marca da promessa e não viver o melhor de Deus. Não combina ter a marca da promessa e não ser uma mulher e um homem transformado para a glória de Deus. Tome as rédeas da sua vida. Toma as rédeas da sua vida. Seja protagonista da sua história, de acordo com as diretrizes que Deus tem para você. Você não é o que o outro diz que você é. Você não é aquilo que os outros pensam que você é. Você é aquilo que Deus te criou para ser. Quando Ele te marcou com a marca da promessa, Ele te deu uma identidade de filha e de filho amado do Pai. E é essa identidade que você tem. Eu não sei que história que você passou.
Não sei se você passou. Eu citei 3, mas tem várias outras. Eu não sei se você passou pela ferida do abandono. Eu não sei se você passou pela ferida da rejeição. Eu não sei se você passou pela ferida da humilhação. Mas eu sei que eu sirvo a um Deus que Ele transforma toda essa história. Ele transforma tudo aquilo que foi ruim em bênção na minha vida. Mas isso só é possível se eu me abrir. E isso exige de mim força, fé, esperança, foco e persistência. É entender que hoje eu posso ser muito melhor do que eu fui ontem, e que amanhã eu serei muito melhor do que eu fui hoje, porque eu sirvo a um Deus que fez em mim uma marca da promessa. Eu não sei o que te fere hoje. Eu sei que seu comportamento me conta que algo pode ter acontecido. Às vezes a dor é tão grande, tão dilacerante, que você não consegue nem falar. Às vezes só chega e fala: Pai, eu estou aqui. Se você não consegue falar: Deus, tira isso de mim. Então você pode fazer assim. Falar: Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a sua voz dizendo assim. Fecha seus olhos e escute o que o Deus fala para você. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. E Ele te chama nessa noite. Vem, filho amado, vem como está. É desse jeito, é doendo, é sangrando, mas vem, vem, filho amado. Oh, vem, filho amado, vem como está. Sabe? E Ele nos chamou por filhos e filhos de adoção, com um amor sobrenatural sobre nós. E a palavra de Deus diz que Ele nos deu o direito de chamá-lo de Abba Pai, meu Paizinho. Vamos chamar Ele, vamos chamar o nosso Pai. Pai, meu
Pai te chama, minha irmã, para tirar toda a sua dor. Pai, meu Pai, meu papai, papai. Aleluia. Se você puder, se coloque de pé. Você tem uma marca que veio de um grande marco. E todas as vezes que você se esquecer, essa marca da promessa vai te lembrar de quem você é filho e a quem você pertence. As dores, feridas, elas são inerentes à condição humana. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós passaremos sim por tribulações, por aflições, por dores, que são inevitáveis, por tempestades. Às vezes é uma atrás da outra, que não dá tempo nem da gente puxar o fôlego. Mas essa marca sempre lembra você, que você tem um Deus que diz que mesmo que o seu tronco esteja velho, sem raiz, mas basta o cheiro das águas, que ele volta a florescer, como se novo fosse. Não há história que derrote a sua vida, porque você vai viver para cumprir todos os propósitos que Deus tem para você. Pai, obrigado a Deus por esses momentos aqui na tua presença. Obrigado a Deus porque o Senhor nos selou. Obrigado a Deus porque o Senhor colocou em nós uma marca que nos faz lembrar que nós pertencemos a Ti. Pai, abra o nosso coração. Rasga, Senhor, aquela dor. Rasga, Senhor, e vem com seu óleo, com seu bálsamo curando. Senhor, eu sei que entrar no processo dói. E como dói. Mas me dê graça, Pai, para enfrentar dia após dia desse processo. Porque eu quero viver a vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita na minha vida. Porque é isso que o Senhor tem para mim. Cura, Senhor. Cura. Transforma. Mude as coisas de lugar, se for preciso. Fique à vontade, porque essa casa aqui, ó Deus, é sua. Essa casa é sua, Pai. Fique à vontade para transformar aquilo que precisar ser transformado. Só dê graça. Só nos dê graça para passar por tudo que nós precisamos passar para vivermos a vontade que é boa, agradável e perfeita. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Amém. Vou pedir um pouquinho aí dos minutinhos de vocês, que agora a gente vai passar assim, né? A gente dá uma torcidinha aqui, mexe ali, mas agora a gente vai respirar. Pode sentar um pouquinho. Irmã Valdete, a senhora quer mandar representante ou vai mandar representante? Então vem, eu imaginei. Hoje nós temos vários brindes para sortear. Vários. Só que dessa vez, como da última vez eu escondi debaixo dos bancos, eu não podia fazer isso de novo, né? Claro, lógico, né? Senão todo mundo já ia chegar passando a mão debaixo dos bancos para ver onde é que estava. Só que dessa vez a gente fez diferente. E eu quero já agradecer. Aí, ó, André passou, tá vendo? Viu? Deixa eu ver onde é que está esse negócio. Mas a gente fez diferente. Aqui dentro dessa caixa, a Fabiana vai passar para todo mundo, vai pegar.
E dentro dessa caixa tem mensagens para você e tem os vales brindes, certo? Então tem as duas coisas. À medida que você for pegando e for um brinde, grita aí e já vem aqui para pegar, ok? E aquilo que for uma mensagem para você, você guarde. E todas as vezes que você esquecer quem você é, você lê essa mensagem. Amém? Faça favor. Enquanto a Fabiana distribui, eu quero fazer alguns agradecimentos, a gente vai acelerando. Eu quero agradecer a Samara, na mídia aí, obrigada. Juntamente com o André, com a Thalita, nos ajudando. Sempre nos cobrindo fotograficamente. E mais um agradecimento especial, André, Thalita e Vera. Eles doaram brindes maravilhosos. Top. Tem uns 3 aqui que eu queria para mim, mas amém. Amém. Top, top. Eu tenho certeza que vocês vão ficar assim, ó, encabulado, viu? Obrigada, Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. Matilde doou um kit maravilhoso. Esse eu também queria, mas eu também posso ficar com tudo, né? Matilde, obrigada. Matilde sempre, sempre, ela nos abençoa. Deus te abençoe, viu, Matilde? Obrigada mesmo. Quero agradecer a Débora. Passa para ela os agradecimentos, por favor. O departamento infantil, que sempre está conosco. Sempre atende a nossa solicitação de cuidar das nossas crianças, né? É uma tranquilidade, né, para os pais trazer suas crianças e deixar ali aos cuidados das tias. Quero agradecer a Giovânia que está para lá, pela providência, Giovânia, pela providência ali do refrigerante. Quero agradecer a tia Marta, que nos abençoou muito financeiramente. E eu quero fazer um agradecimento também especial. O Johnny já está para lá. Ao Johnny e a Naara. Eles nos ofertaram o nosso lanche de hoje, que são caldos maravilhosos. Eles têm, né, eles fazem caldos, fazem eventos também? Fazem eventos, viu? Para quem, depois vocês procuram aqui. Naara, faz assim, o pessoal vê quem é você. Está aqui, ó. Pega o contato deles. Eu não estou fazendo propaganda assim, sem conhecer não, tá? Eu conheço. Vocês não estão entendendo o que é aquilo, não. Eu conheço os caldos e o Marcelo a salada de fruta também, né? Top. Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. Mesmo. Muito obrigada mesmo. Viu? Não tenho nem assim palavras para agradecer. Deus abençoe. Quero agradecer o marido também, Marcelo. Vocês já sabem que se eu estou aqui fazendo qualquer coisa, tocando, cantando, qualquer coisa, só é possível porque o marido está junto, né? Ora aqui comigo, ora cuidando dos meninos, né? Porque não tem jeito de tocar. Aí, já vou chamar o povo. Então, obrigado pelas embalagens, que as embalagens Bueno, quem precisar de embalagem, nós temos lá na loja, embalagens Bueno, sempre cumprindo, como que é? O que eu falei? Sempre abrilhantando os nossos eventos. Obrigada, viu? Obrigada a cada um de vocês que está aqui nessa noite. Que Deus abençoe de forma abundante. Espero que vocês tenham sido edificadas da maneira que eu fui, quando Deus falou comigo, através dessa palavra. Obrigada, pastor Juliano e conselho da igreja, presbítero José, presbítero Marcelo, presbítero Divino e presbítero Ademir Freire, que está em casa hoje, junto com a mamãe, cuidando das crianças, né, minhas. Então, muito obrigada, pastor, por sempre abrir esse espaço, por sempre estar conosco. Muito obrigada a todos vocês. Então, vamos aos presentes, né, meu povo? Quem ganhou? Ah, tá faltando. Dá para dar mais uma remessa aí? Dá? Se der, manda ver. Você também? Isso, começa ao contrário. Tia, qual que é? Esse é um kit do nosso ministério. Obrigada. Deus abençoe. Tem muita coisa. Peraí. Quebra, cuidado. É limpo. Obrigada, viu? Você, kit.
saiu todos. Saiu. Eu queria... Ah, gente. Não vou falar nada. Vem cá, Kelly. Nós temos hoje na nossa igreja a mais nova, top massoterapeuta. Vou apresentar para vocês. Dona Kelly, de massagens relaxantes a massagens com bambu, não é? Para acabar as gordurinhas tudinho localizada aí, ó. Viu? A Giovânia ganhou. A Kelly nos ofertou. Kelly, obrigada. Deus te abençoe imensamente. Viu? Abençoe seu negócio, vai ser mais do que próspero. A Kelly, ela fez uma reorientação de carreira, né? E vai ser bênção. E a Kelly nos ofertou uma massagem e a Giovânia foi a premiada. Vai relaxar, nota 1000. Vai sim. As aniversariantes, por favor, de janeiro a julho. Vem cá. De janeiro a julho, as aniversariantes. E eu também. Aê, meu povo. Ai, vocês... Tchadi. Tchadi. Vem, Tchadi. Pode. Uma lembrancinha para vocês. Aí, das aniversariantes do semestre. Deus abençoe a vida de vocês. A cada novo aniversário é um ano poderoso que se inicia na nossa vida. Lembra disso? Você tem a oportunidade a cada novo amanhecer de fazer uma nova história. Então faça. Não passe pela vida. Seja de fato a vida. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Aqui está faltando? Todo mundo recebeu? Não, né? Aqui está faltando. Quem já recebeu, pode sentar. Pastor, irmãs, deixa eu falar um negócio para vocês. Nós distribuímos, obrigada. Nós distribuímos no Dia das Mães esse hidratante. Esse hidratante. Não é aqui não, né? Hã? Ah, é o bombeiro? Hã? Polícia com bombeiro. Ótimo. Tá, nós distribuímos esse hidratante aqui no Dia das Mães e sobraram alguns. Se você quiser, tá aqui em cima, fique à vontade e pegue, ok? Não tem muitos. Acho que tem uns 12, 10 ou 12, sei lá. Mas é porque se ficar, perde. E esses hidratantes é tão bom para a gente carregar na bolsa, né? Então, quem quiser, tá aqui na frente, tá? Mas agorinha, deixa acabar o culto. Calma, acabar o culto. Pastor, por favor. Denise, muito obrigada mais uma vez. Para quem não sabe, Denise é minha prima. E sempre que a gente pede, ela está aí conosco. Deus abençoe sua vida abundantemente. Tá. Daqui 2 finais de semana, sem ser domingo... Não, não é 2 não, é no próximo. Dia 9. Próximo sábado. Sem ser agora, sem ser amanhã no outro, não é? Tá. Dia 9 e 10. Dia 9, às 14. Às 14 horas, nós teremos a EBF, Escola Bíblica Dominical para as nossas crianças, que está sendo preparado com muito carinho. É um tema que vai de encontro ao tema da nossa igreja de edificação. Elas prepararam para trabalhar com as crianças, a construção. Então vai ser algo maravilhoso. No sábado, traz as criançadas aí, todo mundo, no sábado, começando às 2, vai ser das 2 às 5. E vai encerrar no domingo de manhã. Nós teremos o café da manhã, às 8h30. E depois nós vamos ter uma palestra, vamos conversar um pouco sobre essa construção de pais e filhos.
essa construção de paz. Vamos conversar um pouquinho com os pais. Amém? Pastor, eu gostaria que o senhor levantasse um clamor por alguns pedidos que nós temos, né? A tia Ivone, né, que fez a tia Ivone, ela é a nossa tia mais velha, que ela sempre está aqui conosco, sempre vem, e ela está passando por um problema de saúde muito grave, e ela passou por uma cirurgia ontem, resumindo, só Deus. Então, a gente fica assim, né? Por isso que eu falei que hoje eu estava um pouco embargado. E a gente crê que Deus, Ele é um Deus que cura, um Deus que transforma. A especialidade de Deus é fazer o impossível, né? Essa é a especialidade dele. Então, a Tivone está ali, fez a cirurgia ontem, está na UTI. Mas nós cremos que Deus fará a vontade dele. Pelo neto, sobrinho da Kelly, que está passando por uma cirurgia agora, apendicite, não é? Apendicite, o Kelly está aqui, foi, né? Constatou. Isso, é o Gustavo. A irmã Lourdes, né, que vai operar semana que vem. Semana que vem. Isso. O Aparecido já recuperação, tá bem, né? a recuperação dele. E não, tem mais um, o irmão Benedito. Tá, para a pressão dele. Isso. Mais algum pedido de oração? Tem? Não? Amém. Amém. Larguei a voz também. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vós. Eu embarguei um pouquinho a voz porque eu me lembro no domingo, eu fui fazer a visita lá para a Dona Ivone. A irmã Edith está aqui, ela estava lá na hora. E depois que eu orei pela Dona Ivone, a própria Edith falou assim: a senhora quer ir embora para casa? Ela falou: não, quero ir embora com o pastor. Então, ficou muito que ela fala no meu coração. Vamos orar por ela, pelo Gustavo, pela irmã Lourdes, para que Deus, pelo irmão Benedito, para que Deus possa curar, para que Deus possa restaurar e intervir com o milagre dele. Pai, só o Senhor, Pai. Nós pedimos a misericórdia do Senhor sobre a vida da Dona Ivone. Ela fez ali a cirurgia, Pai, que o Senhor possa trazer sobre ela neste momento o teu refrigério, a tua paz. Vivifica a saúde dela, Pai. Coloca a tua mão na sua cabeça, no cérebro, em tudo, Pai. Agora o Senhor possa revestir da tua virtude e possa trazer cura, Pai, tirando toda a inflamação, todo o sangue, tudo, Pai amado, em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar o teu milagre, trazendo sobre ela a intervenção do Senhor, porque é impossível aos homens, mas para ti não, Senhor. Por isso te pedimos pela tua misericórdia, traga a tua cura na vida dela, Pai. Acalma o coração, dê refrigério, paz às irmãs, sobrinhos, a todos, ó Pai, em nome de Jesus, aos filhos, traga paz, traga refrigério, Pai, em nome de Jesus. Também te pedimos pelo Gustavo, que vai fazer ali a cirurgia, também o mesmo pedido fazemos por ele, ó Pai, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurar e vivificar, ó Pai amado, em nome de Jesus, a vida dele, ó Pai. Encaminha também, se for necessário fazer cirurgia, e que o Senhor possa encaminhar a mão dos médicos, ó Pai, e dar uma cirurgia abençoada, Pai, que não livre de erro, livre de contaminação. Se ele também com a irmã Lourdes, ó Pai, guiando os médicos no diagnóstico, esteja guiando-os, ó Pai amado, com sabedoria na execução da cirurgia, livrando de errar, livrando de contaminação, e que venha também ser abençoado e venha dar cura e restauração do Senhor, papai. Coloque também a tua mão, Senhor, ali no irmão Diácono Benedito, trazendo, ó Pai amado, a normalização da sua pressão. Na quinta eu até conversei com ele falou que de um mês para cá a pressão dele tem se alterado, principalmente à noite, ó Pai. Acalma o coração dele, ó Pai, tirando ali toda a ansiedade, toda a preocupação, e que o Senhor possa colocar a mão do Senhor, trazendo, ó Pai amado, a pressão dele ao nível normal. E qualquer coisa que estiver influenciando, ó Pai, que o Senhor possa tirar, que o Senhor possa vivificar e restaurar a saúde dele, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos por todos estes,
E se algum irmão ou irmã apresentou alguém também, que o Senhor possa intervir com cura, com restauração, vivificação, em nome de Jesus, ó Pai, pela Tua misericórdia, cura, restaura, e que aqueles que estão ao redor recebam do Senhor refrigério, consolo e forças para continuar, em nome de Jesus. Amém? Perdoa que na oração aqui segurando para não chorar, porque fica ecoando na minha mente toda hora, ela falando que queria ir embora comigo. Mas que Deus ali está cuidando dela. Aline, parabéns aí. No nome da Aline eu quero agradecer todos que ela citou aqui, para não falar nome e esquecer de alguém, mas todos aqueles que a Aline citou aqui, muito obrigado. Que Deus recompense vocês por toda essa dedicação, por todo esse carinho. Que Deus continue recompensando a sua vida, no seu ministério, família, em nome de Jesus, e também profissionalmente. Que Deus continue te usando para a glória dele e para a edificação da igreja. Amém? Vamos ficar de pé? Queria, neste momento, orarmos para agradecer a Deus. Louvarmos ao Senhor, porque você hoje aqui diante do Senhor ouviu sobre a questão de alma e orou àquele que pode curar, que pode restaurar. Então saia daqui crendo, feliz que Deus interviu na sua emoção, no seu sentimento e também que te curou. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és aquele em quem nós podemos confiar. Quando a nossa alma está abatida, nós podemos chegar diante do Senhor e clamar a Ti, e ter o atendimento do Senhor, ter o refrigério, ter, ó Pai amado, o calor da Tua presença na nossa alma, no nosso coração, e melhor ainda, sermos curados naquilo que nos feriu, ou às vezes nós nos ferimos com algo, ó Pai, e de Ti nós recebemos cura. E sei que o Senhor ministrou aqui por meio da mensagem que a Aline trouxe, na alma e no coração de cada pessoa, cada irmão e cada irmã que aqui está, e pôde falar no íntimo e trouxe cura, Pai. Muito obrigado por este momento renovador, vivificador e curador que o Senhor trouxe sobre todos que aqui estão, ó Pai. Guarda-nos no resto dessa noite, que possamos dormir, descansar. Obrigado por este alimento, que o Senhor abençoe, continue, ó Pai amado, trazendo cuidado, assistência à vida de cada um que aqui está, atendendo às suas necessidades físicas, emocionais, sentimentais,